Núcleo do Disseu, que existiu em Teresina, Piauí, do Marcelo Avelino, e a gente utiliza o nosso processo, a ideia de convivência, de confluência, de estar no lugar, de respirar o lugar, de respeitar o lugar. E o Vapor ele faz parte de uma trilogia, onde a gente começou em 2018 com Treta, um trabalho que começou comigo e o César. A gente foi convidando essas pessoas que estão aqui hoje. Logo em seguida a gente fez o Suspeito no contexto de pandemia, que foi online, não tinha como a gente se encontrar. E em seguida a gente tivemos uma oportunidade, através do Panorama Raft, de fazer essa convivência, que foi o início da nossa procura de desenvolvimento desse trabalho, em duas comunidades em Teresina, que era a ocupação, pessoas em busca de moradia própria, tinha uma luta, tinha um engajamento, a gente queria vivenciar aquela luta, queria estar ali. Eu também faço parte de uma ocupação, que é a Vila Esperança, então esse processo iniciou nessas ocupações, e a gente foi levantando outras questões, pensando nesse nome Vapor, além da gíria, trazendo outro entendimento, como o evaporar da nossa cidade, que é muito quente, entre dois rios, a gente anda, a gente vê o vapor da chuva evaporando mesmo na pista, a gente sente o nosso corpo derretendo ali de sol, evaporando. Então, a gente foi buscando outros lugares. Logo em seguida, a gente teve um processo de criação no Espaço Campo Arte Contemporânea, onde a gente faz parte, é um grupo presidente desse espaço que existe em Teresina. E fomos desenvolvendo esse processo através da vivência e do cotidiano, das comunidades, da rua. Todos nós aqui temos envolvimento com a arte urbana. Então, a gente foi trazendo esse processo da vivência real ali do momento, né? A gente traz questões que tem no Treta, questões que tem no Suspeito, principalmente sobre a questão racial, a questão de opressão da polícia, a falta de apoio do Estado, de políticas públicas. Então a gente traz isso nesse trabalho, e também foi indo para outros lugares, né? A gente com a experiência de cantar, trazer músicas de capoeiras que são ladainhas, que contam histórias, né? Que contam histórias dos antepassados. A reza que a gente faz, o Javé trouxe. Então a gente foi vivenciando também o entendimento de pensar nas pessoas que já se foram, né? Nossos avós, que ensinou meu pai a pescar, que me ensinou a pescar, inclusive o dia dos finados hoje. Então a gente foi trazendo para esse lugar um pouco mais regional ali da nossa cidade, porque a gente vem muito do street, mas a gente tem a capoeira, tem ali o boi, que é muito próximo da gente. Muitos da gente mora próximo do rio. Então foi um processo construído através da nossa vivência, assim. Gente, prolonguei demais, alguém quer falar mais? Processo coletivo. Galera, primeiro salve. Salve. Dá. Eu também sou do Piauí, sou de Teresina. Que foda de vocês, que foda mesmo. A minha pergunta é a seguinte: tem muitos elementos que estão no imaginário dessa ancestralidade, né? Esse movimento de jogar a rede, né? Está tudo isso muito impregnado na nossa retina mesmo, né? Quando a gente para pensar Teresina, o encontro dos rios, enfim. Daí a minha pergunta o quanto de fato esse imaginário, ele de alguma forma povoa muito o processo criativo de vocês, antes de tudo, né? E o quanto vocês conseguem fazer diálogos com esse movimento que é de agora mesmo, né? Porque pensar essa ancestralidade é pensar o agora também, né? Esses pescadores ainda jogam essas redes, o rio ainda corre, essas rezas ainda são feitas, né? Isso não é passado, né? Isso é presente, assim. Como é que é para vocês esse diálogo do que a gente entende por hiperatual e do que a gente entende por ancestral, né? Mas que é, na verdade, uma coisa só, assim. Como isso, de alguma maneira, povoa vocês, né? Contar aí. Eu e o Alexandre, a gente tem essa experiência com arte contemporânea, por essa oportunidade de participar do Núcleo do Disseu e discutir essas ações atuais, assim, nesse sentido. Mas antes disso, a gente já praticava capoeira, já praticava essas coisas mais populares, já estavam um pouco impregnado no nosso cotidiano. E o Alexandre, realmente ele pesca, ele tem essa cultura, o pai dele pescava.
E a gente mora perto do rio, ali na Curva São Paulo, e quase sempre tem essa coisa de ir pro rio, de ver o pôr do sol, sabe? Então, é bem inerente, assim, ao nosso cotidiano, esses elementos, assim como a vivência na comunidade, na ocupação, a coisa de você aproveitar o papelão, sabe? A gente realmente trabalha com isso, e eu acho que faz parte mesmo, assim, do que a gente vê mesmo, sabe? Eu e o Alexandre também gostamos muito de observar os corpos noturnos, sabe? De o cara que está carregando, fazendo corre com o carrinho na madrugada. Sempre nos chama a atenção o tipo de movimentação, o tipo de dança, sabe? A gente reconhece como dança tudo isso. E Felipe quer completar, né? Mas é isso, faz parte bem assim, essa coisa de estar próximo do rio, de sempre estar deixando essa energia nesse lugar. Faz bem parte mesmo. Eu acho que quando a gente se juntou para pesquisar no Treta, a gente já estava discutindo algumas questões que para a gente eram muito atuais, né? E aí a gente estava falando muito de questões muito pesadas. O Treta saiu do trabalho realmente, que ele é um trabalho mais pesado, assim, né? Mais rebolão, assim, sabe? Tem mais pontas, mais quinas. E aí eu acho que no processo, quando a gente começou a ficar junto, a gente já está junto já há quase 10 anos, que a gente começou a elaborar o vapor, a gente começou a pensar como é que a gente trazia alguma leveza para essas mesmas questões que a gente já estava debatendo. Como é que a gente fazia um trabalho que tratava dessas mesmas questões que são ruins, pesadas, mas como que a gente agora fazia um trabalho que é colorido, que tem luz de teatro, que é mais aberto, que de repente pode vir uma criança ver, né? Então, a partir desse tipo de articulação, a gente começou a friccionar também esse tipo de pensamento. E aí eu acho que foi esse exercício que levou a gente para essa ancestralidade. E aí, quando a gente começou a pensar na ancestralidade também, estava muito na moda a ancestralidade, e aquela ancestralidade meio, eu sou neta das não sei o que não mataram, as bruxas que blá blá blá. E a gente, como é que a gente faz, como é que a gente começa a tratar de uma ancestralidade que é mais presente, assim, né? Que não é tão distante, não é tão folclórica, né? Não é de alguém que eu não conheço, mas como é que eu falo da minha avó, como é que eu falo da minha mãe, como é que eu falo do meu pai, do meu avô que me ensinou alguma coisa. E aí eu acho que a partir daí foi que a gente começou a articular esse caminho para esse lugar dessa ancestralidade, que é uma ancestralidade que é uma presença mesmo, assim, né? A pessoa que mais me ensina coisas que eu conheço é a minha mãe, por exemplo, né? Então, para mim, ela é a minha ancestral mais direta e ela é uma presença muito forte na minha vida. Então, a gente começou a articular isso também. E aí, com isso, veio também a coisa do vapor, que como é que a gente começa a pensar também em outras presenças que não estão aqui. Como é que a gente faz uma dança que não é só para o público, mas como é que a gente dança para outras presenças, para manifestar outras presenças e também para dançar, para se manifestar para essas presenças. Então, acho que foi nesse caldo, nessa mistura que sai um pouco dessas coisas. E um complemento rápido, assim, voltando um pouco sobre o processo criativo, nosso processo criativo também veio uma coisa de ação e trabalho, né? O Alexandre, ele trouxe não um corpo performático, a gente se colocou para construir algo. Então, a gente foi atrás do terreno dele na ocupação que ele faz parte, e a gente foi construir um muro junto. Então, isso a gente já estava performando e fazendo trabalho. A dinâmica de performance nossa foi a partir de um pensamento de trabalho, que é a mesma coisa dessa lógica que é feita aqui. Isso aqui é o cotidiano do Piauí, de Teresina. Eu pinto porque meu pai também pintou. Então, a gente está no nosso dia a dia fazendo essas mesmas coisas repetidamente, tá ligado? Então, aqui é só um pouco do que acontece nesse quilombo urbano que é Teresina, ali na beira do rio, Jacinto Andrade ali, a zona quase rural, rola toda essa doideira. O break dos Estados Unidos, um boi também que é do Piauí, também rola tudo isso, na mesma cidade, tá ligado? Quente pra porra. Eu acho que a gente discute muito sobre nossa centralidade porque a gente dá aula, né? Eu sou professor César também, eu dou aula através da escola de dança de lá, mas te respondendo, a gente tem o entendimento de compartilhar o que a gente sabe dentro da comunidade. Então, acho que a forma de trazer o ancestral agora é compartilhar com a criança o que a gente aprendeu. Microfone.
Boa noite, gente. Eu sou a Juliana Vieira, estou terminando a licenciatura em dança na UFRJ e estou como monitora aqui no Panorama. E a minha trajetória se deu bastante dentro das danças urbanas. E aí eu super consigo ter essa perspectiva do espetáculo de vocês também dentro das danças urbanas, né? Vocês comentaram que tem essa caminhada nas danças urbanas. E aí eu queria saber como que vocês sentiram que as danças urbanas, que o que vocês fazem poderia virar uma cena, vir para o palco, porque não é muito comum, infelizmente, não é tão... a grande maioria dos espetáculos ainda não são de danças urbanas, né? São de outros contextos, infelizmente, apesar disso estar crescendo cada vez mais, felizmente. Então, eu queria saber, assim, como foi esse processo de vocês entenderem que esse lugar também é de vocês, uma maneira de contar a história de vocês, como foi isso, assim? Mais uma vez, citando aqui o nosso lugar que a gente veio do Humberto Internacional Alemã de TV do Clube de Circo, que a gente teve a oportunidade de participar de várias instâncias, inclusive no Festival Panorama, de ter acesso ao colaboratório, a pensadores, a artistas que tinham metodologia que conseguia fazer com que sua potência virasse alguma coisa naquele momento. E que o exercício de praticar a verdade como cena também, sabe? Então, Rob Litt, por exemplo, como Denise Stutz, como pessoas, sabe? Esse tipo de gente que faz com que a gente pense e descubra isso mais e mais, assim. E assim, no Núcleo do Liceu a gente teve uma série de oportunidades de passar o tempo, o dia no teatro, vivendo isso, assim. Então, deu pra gente esse despertar, sabe? E essa possibilidade de escolher e não separar as coisas, sabe? Por exemplo, se eu sei fazer madeira e fazer projeção e fazer foto e sei dançar skate, eu posso fazer uma coisa urbana e pode virar uma performance, entendeu? Então, é isso. Antes também dessas experiências artesanais, a gente faz parte do movimento hip hop, mas um movimento hip hop político que questiona e que sai para brigar. É um pouco diferente das danças urbanas só de estúdio, né? Então a gente teve nossos mestres da capoeira, mestre Paulo, teve o Charles do Disseu. A gente ia muito para manifestação de ônibus, brigar. Então eu acho que quando era jovem a gente teve muito cara mais velho que estava nessa militância e foi nossa inspiração para a gente fazer o que a gente faz hoje, porque como aqui no Rio de Janeiro e Teresina também a gente sofre dentro das nossas periferias e becos, principalmente à noite, né? Vários tipos de violência pelo Estado mesmo. Então a nossa dança, o treta, vem muito do lugar da gente dar um grito, né? Da gente falar, da gente... eu já fui para uma manifestação, ultimamente eu estou indo muita lapada. Mas assim, a maneira que eu estou manifestando é eu dançando, a maneira que eu sei falar sobre minha dança, sobre minhas questões, é fazendo a dança que a gente fez aqui hoje. Temos um minuto de tempo, cadê Neto? 5h50. 5 minutos? Eu falei com o Alexandre, como eu não conhecia vocês antes, na verdade eu conhecia. Eu vi treta, mas vocês estavam de balaclava, então eu só tô vendo o rosto de vocês agora. E primeiro, obrigada pelo trabalho, por presentear a gente com esse trabalho tão especial, tão incrível. Queria perguntar como é a preparação corporal de vocês, se César é b-boy, são paradas de mão, girl. Então eu queria saber como é a preparação corporal de vocês para fazer essa peça e qual é a relação com a música dentro do trabalho, que é uma paisagem sonora o tempo inteiro, e queria saber se vocês já trabalharam com a música de cara desde o início ou foi uma camada que foi entrando depois. E vou a Teresina agora no mês que vem com o meu espetáculo com a minha irmã, então estamos super convidados. Técnica. Vai melhorar o meu plano. Já pode fazer uma reunião de... É com você que eu vou usar.
respondendo a amiga, a gente é uma CRIO, original Mover CRIO. Aqui a gente tem diretamente B-Boys, eu, Vini, Alexandre e Malco. Nós somos realmente B-Boys, tem os grafiteiros, Malco também é grafiteiro, e o skatista, músico. Então temos esse universo do hip hop como ativistas também. Eu sou B-Boy, professor de dança, mas não faço parte de competição, porque como eu ganhar alguma coisa em competição, eu preciso ganhar em primeiro lugar, e eu não gosto disso, eu gosto de já estar, sabe? Mas assim, sim, já fui, gosto também, mas eu gosto de criar, porque eu acho que é melhor pra mim. Mas assim, esse lugar de treino, a gente treina sempre, eu estou começando a fazer musculação, vou treinar todo dia. Parada de mão me ajudou muito yoga, sabe? Pratiquei yoga e eu consegui chegar mais nessa coisa de equilíbrio. A música, a gente vem sempre, eu gosto de pensar no silêncio como música, para que eu sinta os sons, que consiga manipular isso, e o Javé também, com as ideias dele, a gente sincroniza isso. Mas a música vem sempre, assim, sempre tem essa influência do silêncio ou do som, como movimento também. A gente não falar que uma das potências que tem da nossa união, né, da união desse coletivo, foi a ideia que o Ale teve de chamar a galera de outras linguagens, né? Ele vem da dança, eu quero criar uma coisa de dança contemporânea, eu vou chamar um cara do movimento estudantil, que faz confusão lá, ó, Felipe. Aí eu vou chamar um cara da música. Mas... Sim, o movimento... Coquetel molotov na bolsa. Não, mas o movimento estudantil, ele era estudante de artes. Tá tudo. Mas enfim, e aí me chamou o professor da música, do audiovisual também, pra gente pensar a luz junto, a música. E aí desde o começo a gente vem conversando sobre essa paisagem sonora, sobre os momentos da peça. Tem um momento que é à noite na floresta, começa, né? Na caatinga, os bichos, as corujas, né? E aí um segundo momento que é durante o dia, que o galo canta e tem outros pássaros no dia. Então tem essas transições que a gente vai amarrando no processo, né? Na emenda das cenas, né? Das entradas, que é desse ritual. Sim, o instrumento. Então, é porque eu conheço o trabalho há tanto tempo, mas então, essa parte toda aí eu já sei, eu quero perguntar um outro negócio, que muita gente não pergunta. Eu sou alucinada pelos instrumentos, que o Javé cria e os barulhos, porque... E aí eu queria falar, na verdade, do papelão, do peixe, de tudo, porque tem uma coisa de uma estética precária e espetacular. Não sei se é uma boa palavra, ou um jeito de falar, que é, ao mesmo tempo que é tudo precário, ele fica muito sofisticado e muito espetacular. E isso é muito difícil de fazer, como todo mundo sabe. O cru que quando junta tudo, então, eu queria que vocês falassem dessa estética especificamente, porque ela apoia esse trabalho. No Treta, quem não viu Treta se passa todo no escuro. Algumas pessoas aqui viram, né? Então, no Treta, a cenografia é basicamente só a luz. Mas aqui a cenografia é um mundo, né? Que você passa a habitar. Então, eu queria falar um pouco dessa escolha audiovisual, mas também cênica, de pensar o precário, o papelão, as caixinhas que a gente constrói. Tá. Então, no Treta a gente tem a guitarra também, que aí o Cezinha traz ela no corpo mesmo, por mais que ele toque ela de outras formas, a gente queria manter ela como camada sonora, né, como ambiência. E aí a gente experimentou de várias formas e chegou nesse caixote, que o berimbau também já está no primeiro trabalho dos caras, eles armam um berimbau e tocam um berimbau em cena. Então sempre está ali, que eles vêm da capoeira e do break. Então a gente também experimentou, quis trazer o berimbau de outra forma, sem ser ele em pé tocado. A gente foi experimentando, fez várias loucuras, uma árvore, teve que era uma árvore assim com os berimbau passando. E aí a gente chegou nesse formato, a gente não tem um nome para esse instrumento. Pensou, mas não tem nome, é isso daí, traquitana sonora.
Sim, é o berimbau gunga e o berimbau viola. E aí a gente microfona ele, bota uns efeitinhos, Aí eu fico operando o computador também ali, né, mixando as camadas ao vivo e toco ao vivo também. Acho que é isso, o galão também surgiu, porque tinha lá no campo, a gente estava experimentando, viu o que a gente tinha um galão lá, a gente começou a usar ele e foi malhando, né? Era o que tinha também, várias coisas que tinha, que a gente, exatamente, a gente foi usando até que, vamos fazer uma luz mais sofisticada, mas a gente quis manter. É o nosso linóleo. Mas vem também do hip hop, né? As primeiras cyphers de hip hop a galera usava papelão para dançar, então tem essa vinda também, e a gente foi trabalhando. O Felipe, que é um dos materiais de trabalho dele, né? A madeira e o papelão. O Pokémon trabalha com madeiras também. Então vem também esses trabalhos individuais que cada um tem, termina vindo para o trabalho. O sol também, a gente foi pensando e experimentou vários, até chegar nesse formato aí. O que mais? Não, follow-up não. É só que quando a gente começou com essa ideia de construir coisas, o cenário era, a gente montava algumas coisas ao vivo, e vinham muitos desses materiais, vinha lona, vinha papelão, vinha tapume, madeira, todos esses materiais que são desse universo que a gente já provou, já anda, e que também está dentro da ocupação e dentro dos nossos ateliês de alguma forma, então são materiais que não são alienígenas, assim, sabe? Eles já estavam ali, a gente só teve que reconhecer. E aí, acho que a coisa da sofisticação, que eu gosto de brincar de dizer que é como se fosse um sushi, né? Que é cru e refinado. Que É verdade. A gente foi limpando, e aí trazendo um rigor para a montagem do papelão, uma escolha do papelão que vai ser usado, a forma como o papelão vai ser aplicado. E aí eu acho que todo esse rigor é que traz essa estética que vai para um outro lugar, que transforma um papelão, que transforma essa coisa que é um lixo, assim, né, que a gente recolhe do lixo, numa coisa que é requintada e fina e visualmente organizada. E tem também essa parada do olhar do além, que é esse lance que vai refinando tudo no geral, tá ligado? Tipo assim, no começo do processo, ele era essa pessoa que trazia, meu irmão, sonhei com o velho entrando com o carro. Ele sempre vai fazendo isso, tá quase acontecendo esse velho entrando. Então eu acho que tem muito desse imaginário que o Ale traz sobre a periferia do Disseu e também dos nossos bairros. O Treta vem dessa coisa da noite dos nossos bairros, da noite que a gente transita ali. E o Vapor é isso, de trabalhar com o que tem também, assim, trabalhar sem dinheiro, trabalhar querendo. E é isso, eu ali com esse imaginário, achando essa galera, a gente vai catando material, enchendo o carro do outro cheio de lixo, pegando caçando. Mas eu acho que tem essa coisa também do desejo, né? Desse imaginário, desse sonho, de eu quero fazer, e não sei o que, e vamos aplicar isso aqui no agora. Aí acontece alguma coisa. Não, eu ia só complementar assim, que eu acho que tem um exercício político assim, que vem do modo de coreografar, principalmente do Ale, né? E aí passa a ser uma política do modo de trabalhar no Bomber, que é de trabalhar a partir do reconhecimento do que se tem. Então, seja a partir do reconhecimento do movimento que cada um traz, sei lá, de repente o que o skatista faz no skate aparece aqui com a madeira, né, com um pedaço de madeira da construção civil, e isso é uma dança, o movimento com o projetor, ou né, a questão da pipa. Então, movimentos muito cotidianos se tornam dança, é um exercício muito de reconhecimento das coisas, e isso vai para a parte dos materiais também, de reconhecer o que se tem como potência. Eu acho que é uma prática que a gente, como piauiense, a gente precisa ficar tendo muito, e que no Vapor foi muito especial para a gente, que foi da gente passar a reconhecer um pouquinho mais do nosso próprio valor, sabe? A gente se provocou um pouco nisso, de entender que o hip hop tem uma referência muito forte do exterior, uma coisa de colonização que vem também pesada. Então, como que a gente vive, como que o que a gente tem
vem como valor, sabe? Por mais que tenha aparência de precário, que a gente escuta o tempo inteiro que a gente é pobre, que é um dos estados mais pobres, que sabe que lá é horrível de viver, que lá, sabe, o que a gente aprende a vida inteira é que é péssimo ser piauiense, o viver no Piauí, que se a gente é bom, a gente tem que ir para fora. Ah, vocês moram aqui ainda? Sabe? A gente escuta muito essa pergunta. Ah, você mora aqui? Ainda? Moro aqui? É, como se assim, se você faz sucesso, você tem que morar. Você já era para estar morando fora, não era para estar voltando para o Piauí, mas a gente tem, para a gente é muito importante isso de voltar para casa. Então é sobre isso. Outra coisa que também me dá vontade de falar é que, apesar de a gente falar o tempo todo de dança urbana, eu acho que o Vapor traz uma coisa muito rural e que também foi um exercício da gente se reconhecer mais e mais como ribeirinho, e esse lugar ribeirinho traz muito esse lugar de ancestralidade. Porque lá é uma coisa que a gente nega muito, a nossa relação com os rios. No senso comum, essa relação com os rios é muito negada, e a gente também quis passar a olhar para isso e vivenciar mais essa nossa relação. E isso aparece muito aqui. Oi, boas noites. Eu sou Alencar Soares. E a minha pergunta para vocês é: vocês já pensaram em trazer as crianças para esse mundo? Eu não sei quanto tempo o Vapor existe. Quanto tempo? Ano passado? Então, eu acho que seria super interessante alguma contrapartida, oficina com as crianças nesse mundo aqui, porque realmente é um ambiente lúdico de muita magia, de muitos sonhos, de muita invenção, né? Os próprios materiais, o próprio cenário como ele é feito. Então, vocês já pensaram nisso? Porque a minha criança adoraria. Então, só essa curiosidade mesmo. Obrigado pelo espetáculo. Só para complementar, porque eu fiquei muito curioso, vocês falaram dessa ideia construtiva, de partir dessa construção, e aí alguém citou uma construção de um muro. Só se vocês quisessem falar um pouco mais disso, porque fiquei assim, eu vi isso aqui, em cena, então eu gostaria de ouvir um pouco mais, se houver o que ser dito. Respondendo a Alencar, a gente tem alguns projetos. Por exemplo, Dança Quebrada é uma oficina que a gente trabalha, que o Alexandre fica à frente, eu fico na face. E também tem o projeto Casa Dança, que acontece também de muito tempo, que é direcionado para jovens e adolescentes. E a gente tem sim esses materiais, a gente às vezes propõe. E a nossa classificação também é livre, as crianças são bem-vindas sim. E a gente também faz isso com consciência, pensando também nas kids, assim. Mas assim, mais diretamente temos esse projeto Casa Dança e a Oficina Dança Quebrada, que dependendo da idade a gente adapta aos nossos métodos, né? Se for mais criancinha, a gente faz exercício X, e se for mais jovem, a gente outra coisa. A gente nunca pensou esse trabalho para criança, mas a gente já fez no palco de Jatão, a gente teve circulando esse ano, no SESC, mas a gente apresentou 2 vezes que o público era mais criança e adolescente, e isso muda o nosso estado de pensamento, né? Foi hoje, a gente assiste vocês o tempo todo, nós temos um trabalho de olhar no de se ficar com o outro quando a gente está dançando, e aí muda o corpo, assim, desse pensamento, mas a gente nunca pensou nisso. No nosso processo criativo, eu quis muito trazer o lugar de uma performatividade que seja o mais real possível e o mais longe possível de uma coisa de eu inventar, de eu ficar uma dança, de eu inventar um movimento, sabe? Então a relação da gente ver as pessoas, como elas trabalhavam cantando, como elas trabalhavam junto construindo suas casas de barro, tinha uma relação de performatividade ali, e o entre de você estar concentrado no algo, que você entra num transe, com o outro que você está sendo visto, né? Então, nosso pensamento de construir uma parede de barro foi nesse lugar de ativar o corpo como esse lugar de trabalho, mas para que ele fosse nesse lugar de apresentar, né? Então, é um lugar que a gente ainda está mais aprofundando ainda, que é essa relação da performatividade. Eu aprendi muito com o Marcelo, que ele fala que a terceira performatividade, né? Que a gente não existe fakear nada, né? Não vou mentir aqui que uma cena. Então, tudo que a gente faz aqui é a partir
dessa vivência e tem que estar presente aqui agora, né? Apesar de muitas vezes a gente entra no trânsito, mas essa peça tem que ser o tempo todo olhada no olho e o tempo todo vivida, entendeu? Então, é esse da relação com o trabalho, porque eu acho que o trabalhador dentro do Brasil ele move, né? Então, a classe trabalhadora que move, então eu acho uma grande potência nisso também. Esse entendimento de sair todo dia para trabalhar 5 horas, para aquela correria. Então, a partir desse lugar. Pessoal, vou ter que encerrar rápido.